Então, vamos lá, galera. Então, vamos fazer uma fala breve aqui sobre meningites agudas. Como sempre, eu vou falar de alguns conceitos iniciais, né, básicos. Eu considero que isso não dá para falar de tratamento diagnóstico sem falar disso, mas a pegada sempre muito prática, né? Sempre uma pegada muito prática. O objetivo é que vocês saiam daqui reconhecendo isso diante de um paciente real, né? Principalmente sendo capazes de tratar isso. Então vamos lá. Meningites agudas. Vou começar com alguns conceitos fisiológicos, né, do sistema nervoso central, iniciando uma questão que é muito importante, assim, qual o papel do líquor, né, dentro do sistema nervoso central. Eu estou falando de líquor porque quando a gente falar de meningite, né, o líquor um dos sítios mais importantes, além das meninges, de contaminação, e a gente vai usar o líquor também para o diagnóstico, né, das meningites agudas. Para quem não sabe, né, o líquor faz o papel do sistema linfático dentro do sistema nervoso central, né? Então, a gente tem todos os órgãos e sistemas, né? Você tem uma drenagem, né, do fluido que chega naquele sistema através do sistema venoso, porém, existe também o sistema linfático, né? Que vai fazer o quê? Para que serve o sistema linfático? Tirar tudo aquilo que não vem pelo sistema venoso, por exemplo, debris de célula, lixo, resíduo de metabolismo, um monte de coisa. É como se fosse um grande sistema de drenagem de esgoto, né, dos órgãos e sistemas. E o sistema nervoso central não tem o sistema linfático, porém ele tem o líquor, né? Então o líquor vai fazer exatamente isso, né? E por onde acontece essa drenagem do líquor? Aqui no plexo coroide. Plexo coroide esse que estará obstruído de forma parcial durante um processo de meningite, né? Onde esse líquor é produzido nas velocidades subaracnoideias, né? E olha que coisa interessante, né? A gente tem, nesse momento, dentro do sistema nervoso central de vocês, a gente tem uma quantidade aproximada ali de 150 ml de líquor, né? Isso que a gente vai encontrar no sistema nervoso central de um adulto, né? E esse líquor é renovado 3 vezes ao longo de um dia, de modo que a gente vai ter uma produção diária ali de em torno de 450 a 500 ml de líquor. E por que isso é muito importante, né? Eu já adiantei aqui que no contexto da meningite, a gente vai ter uma obstrução da drenagem desse líquor no plexo coroide, né? E, além disso, existe um aumento da produção de líquor, né, pelas velocidades subaracnoideias. Porque se o líquor faz a drenagem de tudo aquilo que não serve mais ao sistema nervoso central, durante uma meningite, é necessário, né, que exista um aumento da produção de líquor, né, e um aumento desse turnover. Porém, observem que a gente vai ter o aumento da produção de líquor com um prejuízo na sua drenagem. Ou seja, daí a gente entende por que um paciente com meningite vai ter boa parte dos sintomas dele ou dela causados pelo aumento da pressão intracraniana, né? Então, boa parte dos sintomas da meningite aguda tem a ver com o fato de que o cérebro está dentro de uma caixa óssea, ele não tem para onde se expandir. Então, se a gente tem 3 componentes que vão determinar a pressão intracraniana: parênquima, sangue e líquor. Imaginando que parênquima e sangue estão inalterados na meningite, o líquor vai aumentar o seu volume. O que vai acontecer? Né, a lei desse cara daqui, desse autor Monro, né, vai dizer que se eu aumento o componente de um desses 3 elementos, no caso o líquor, eu vou ter aumento da PIC, da pressão intracraniana. Isso vai explicar boa parte dos sintomas do nosso paciente. Bom, uma breve palavra aqui sobre as causas, né, os principais agentes causadores, né, dessa meningite bacteriana. Vai muito em função, as causas, né, o causador, vai muito em função desses 3 aspectos: a idade, a via de acesso e o estado de imunocompetência ou não do indivíduo. Então, a idade vai dizer para a gente, né, em relação a adulto, aqui a gente não está falando de criança, estamos falando de adulto. Então, pacientes jovens, né, podem ter meningite por streptopneumônia, pneumococo, ou pelo meningococo, né? A meningite meningocócica, lembrando que ela sempre vai ter um risco de gravidade e letalidade maior. Já pessoas acima dos 45 anos de idade, pacientes mais idosos, dificilmente terão meningite pelo meningococo, vai pensar mais no pneumococo mesmo, como principal agente. A via de acesso, né? Meningo e pneumo tem via hematogênica, né? Então, eles estão na circulação sanguínea e por algum motivo vão ser semeados no sistema nervoso central, mas considerar, muito importante na história do paciente, né, a possibilidade dessa meningite ser secundária a uma infecção que está ali próxima, por exemplo, uma otite média ou uma sinusite. E aí, nesse caso, além do pneumococo, que é o principal agente de otites e sinusite, também vai entrar aqui o hemófilos influenza, apenas nesse caso. Então, atenção para um paciente que tem pródromo, né? Pródromo de infecção no ouvido médio, pródromo de infecção respiratória, de sinusite, né? Não é incomum que os pacientes com meningite tenham esses pródromos, e aí, nesse caso, o meningo sai de importância e vai entrar o hemófilo. E, principalmente, também aqui, muito importante, meningite por acesso direto ao sistema nervoso central, ou seja, pós-operatório de neurocirurgia, paciente com TCE, né? E aí a gente vai pensar também
né, em estafilococcus aureus, gram-negativos, outras coisas, né? Em pacientes com imunodepressão, aí vão entrar também, de novo, gram-negativos, e somente nesse caso vai entrar a meningite por Listeria monocytogenes, né? Listeria monocytogenes é uma causa importante de meningite neonatal também. Não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas às vezes isso é cobrado em prova. Bom, sintomas de meningite, né? O mais importante de todos eles, disparado, febre. Toxemia, né? Paciente grave, né? Paciente prostrado, prostradão mesmo, em mau estado geral toxêmico, principalmente quando essa meningite for por meningococo. Então, assim, pensar em febre muito alta, febre acima de 40 graus, e paciente profundamente toxêmico na meningite meningocócica, né? Que é mais comum em adultos jovens. E daí esse paciente pode, inclusive, ter sinais de falência orgânica múltipla, em especial CIVD, coagulação intravascular disseminada. Então, pensar em meningococcemia no paciente que tem aquelas manchinhas, aquelas petequias e manchas e equimoses espalhadas pelo corpo, pacientes muito graves, toxêmicos, pensar especialmente em meningite meningocócica. Então, febre é o principal sinal de meningite. Cefaleia decorrente do aumento da pressão intracraniana, por conta daqueles mecanismos que a gente falou antes. Alterações neurológicas, alterações do status neurológico, em geral, sonolência, rebaixamento do nível de consciência, eventualmente sinais neurológicos focais, não é tão comum, mas pode acontecer. Então, pensar em febre, cefaleia ou sinais de aumento da PIC, alteração do status neurológico, e numa minoria dos casos, embora seja muito cobrado em prova, numa minoria, talvez 30% dos casos no máximo, rigidez de nuca, sinais de meningismo, né? Meningismo igual a rigidez de nuca. Lembrando que a gente pode testar a rigidez de nuca através desses sinais aqui muito famosos, Kernin e Brudzinski. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui, né? Kernin, a gente está fletindo a coxa do paciente, então o paciente vai fletir a coxa para a gente e a gente vai tentar estender o joelho, né? Então o paciente está com a coxa fletida, você vai tentar fazer a extensão do joelho. E ele não vai permitir que você faça isso, né? Ou ele vai impedir que você faça isso, ou ele vai também fazer a flexão cervical, né? Esse é o sinal de Kernin. E o Brudzinski, na verdade, é você fazer a flexão cervical e o paciente vai fazer a flexão do quadril, flexão das coxas. São coisas muito parecidas que basicamente querem dizer a mesma coisa, quer dizer que esse paciente tem meningismo, tem rigidez de nuca, embora isso seja muito falado, muito cobrado em prova, etc. Pouco sensível, muito pouco sensível, ou seja, um monte de gente tem meningite e não vai ter rigidez de nuca. Principalmente esse cara aqui, ó, muito febril, toxêmico, com meningite meningocócica. Daí esse cara não vai ter mesmo, até porque o status neurológico dele vai estar muito rebaixado, você vai ter até dificuldade de testar isso, sinais de meningite. Então é assim que a gente vai suspeitar. Observem que os sinais, de uma certa maneira, são bem inespecíficos, né? E daí, pensou em meningite, o que a gente vai fazer? Tomografia, líquor? Não, nada disso. Pensou em meningite, a primeira coisa que você vai fazer é tratar. Antibiótico terapia. Tá? Importantíssimo. Meningite é uma doença muito grave, talvez de todas essas infecções relacionadas a paciente crítico, seja a mais letal e, principalmente, até mais importante do que ser a mais letal, a que tem potencial de ter uma evolução mais rápida. Então, um paciente em meningococcemia, por exemplo, esse cara pode descer a ladeira de uma forma irreversível, muito rápido. Então, não faz sentido imaginar mandar esse cara para tomografia ou, mais demorado ainda, colher um líquor para só daí pensar em tratamento. Então, pensou em meningite, antibiótico de imediato. E qual é o antibiótico, né? Aquele cara que eu chamo de o coringa da sepse, né? Ele vai tratar, talvez, a maioria das infecções, pelo menos num primeiro momento, tratamento empírico, né? A maioria das infecções em paciente crítico, que é a ceftriaxone, né? A forma comercial mais conhecida é o Rocefin, né? Então, é isso que a gente vai fazer naquele paciente que é adulto e não tem nenhum fator de risco, né? Então, esse cara daqui vai ter meningite por meningococo, pneumococo, né, principalmente. Se tiver história prévia de sinusite ou otite média, hemófilos. Ceftriaxone trata tudo isso, né? Então, como é que a gente vai fazer? Vai pegar 2 gramas de ceftriaxone e vai prescrever isso de 12 em 12 horas, durante 10 a 14 dias. Recomendo fortemente que vocês ou façam vocês mesmos a primeira dose ou supervisionem a enfermagem para ter certeza que isso está entrando rápido. Considerar que em pacientes idosos, imunocomprometidos, gestantes, a associação da amoxicilina também, tá? A ceftriaxone, da mesma maneira como está aqui, mas associar a amox, está escrito errado, a amoxicilina aqui. 2 gramas EV, 4 em 4 horas, também aí por 2 semanas. Paciente em pós-operatório de neurocirurgia, né, enfim, que tem uma via de entrada
direta, a gente tem que pensar aqui em estáfilo gram-negativo. Então, como a gente já está pensando aqui em estáfilo e gram-negativo, vanco e ceftazidime é exatamente o que vai tratar o primeiro gram-positivo, estáfilo, inclusive estáfilo multiresistente. Ceftazidime vai cuidar, é uma céfalo de quarta geração, vai tratar aqui gram-negativos. Lembrar sempre de associar alguma coisa que vai diminuir o edema que você tem dentro do parênquima cerebral. E o que vai fazer isso? Dexametasona, 4 miligramas de 6 em 6 horas. Lembrar sempre disso, isso é muito importante. Então, antibiótico e corticoide para diminuir o edema cerebral. Depois que você fez isso, e apenas depois que você fez isso, a gente vai pensar em propedêutica diagnóstica, né, em métodos diagnósticos mais objetivos para meningite. Embora a foto esteja mostrando líquor, a primeira coisa que você vai pensar em fazer não é isso, é a tomografia de crânio. Só que no Brasilzão afora, aí, ela não vai estar disponível numa boa parte das vezes, né? Se possível, tomografia de crânio. E por que eu estou fazendo a tomografia de crânio numa meningite, né? A tomografia de crânio não vai, evidentemente, mostrar nada de relevante numa meningite. Mas é porque eu quero excluir a possibilidade de hipertensão intracraniana, para que aí eu possa fazer a coleta do líquor, né? Aproveito para falar as contraindicações, aqui a coleta do líquor, né, que é o exame diagnóstico, sinais de hipertensão intracraniana, de preferência pela tomografia, senão sinais clínicos de hipertensão intracraniana, por exemplo, papiledema, né, enfim, vômitos incoercíveis, hipertensão arterial com bradicardia, né? Enfim, todos esses sinais clínicos de hipertensão intracraniana. Daí a gente não vai fazer a punção do líquor. Pacientes imunocomprometidos, e aqui importantíssimo, paciente que tem crise convulsiva ou sinais neurológicos focais. Nesses casos, está contraindicada a punção do líquor. Então, repetindo aqui, se possível, a gente vai sempre tomografar antes de fazer o líquor, senão eu vou ter que correr atrás de sinais clínicos que possam excluir a presença de hipertensão intracraniana significativa, para daí eu colher o líquor. Né? Colher o líquor, na prática, é igual fazer uma RAC, não sei se alguém já teve chance de fazer uma RAC no centro cirúrgico, mas é a mesma coisa que a gente faz no centro cirúrgico quando vai fazer uma RAC. Em hospitais maiores, você vai ter a chance de chamar um laboratório para fazer isso, um laboratório especializado, não é o mesmo laboratório que faz exame de sangue. Né? Então, hospitais grandes, vai ter alguém lá do laboratório que sabe fazer isso. Se não, se você tem experiência, já fez alguma vez uma RAC, é a mesma coisa, é uma coisa muito simples, inclusive é feito com agulha de RAC. Né? Então a gente vai colher o líquor, vai mandar isso para citologia, para cultura, mas vai fazer uma análise bioquímica, né, e de celularidade ali imediata, vai ter esse resultado rápido, em 15, 20 minutos. Né? E o que a gente quer ver ali para confirmar que de fato é uma meningite bacteriana? Leucócitos no líquor, acima de 500 e com predomínio de neutrófilos, de polimorfonucleares, glicose baixa, porque se tem bactéria ali, elas consomem a glicose vai estar abaixo de 40, proteína alta, sinal de que a celularidade é alta. Nem sempre a gente vai conseguir ver, mas por vezes a microscopia vai ser positiva e vai mostrar ali o meningococo, né, ou pneumococo. Então, leucócitos acima de 500, glicose abaixo de 40, proteína acima de 40. Num líquor é diagnóstico de meningite bacteriana. Lembrando, repetindo, que é importante, tem que ser repetido, nada disso é necessário para começar o tratamento, ok? Quando a gente chega nessa parte aqui, eu estou presumindo que o tratamento já foi feito. E, não menos importante do que tudo isso, lembrar que a meningite, em especial a meningocócica, é altamente contagiosa. Então, a gente vai ter que botar esse paciente em isolamento respiratório, como a gente não tem certeza se é meningocócica ou não. Então, a gente vai ter que colocar qualquer paciente com meningite bacteriana aguda em isolamento respiratório por pelo menos 24 horas após o início da antibiótico-terapia. Eventualmente, suporte ventilatório hemodinâmico, principalmente nas meningites meningocócicas, que se confundem muito com uma sepse, são pacientes muito graves, muito toxêmicos. Pode ser que você precise admitir na UTI, intubar, usar amina vasoativa, etc. E profilaxia dos contactantes próximos, das pessoas que residem no domicílio com aquele paciente. Tem duas maneiras de fazer isso. A mais usual no Brasil é o uso da rifampicina, um comprimido de 600, 12 em 12, por até 4 dias. Porém, também é possível fazer, com a vantagem de que é dose única, ceftriaxone, uma ampolinha, 250 miligramas, intramuscular, naquele contactante, pronto, está resolvido. Eu acho muito mais prático isso daqui, mas não é o que é mais feito habitualmente no Brasil. Em geral, se faz com a rifampicina. Terminamos aí essa fala sobre meningite.